Oi gente, faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas estou voltando aos poucos. Eu estava sem ideias, e também sem vontade de jogar Nebulous. Mas eu voltei a jogar e estou querendo voltar para o canal também. O vídeo de hoje vai ser ensinando como fazer isto. Primeiro você tem que ir nas configurações, e depois em controle, normal. Agora em relativo. Agora saia das configurações. E pegue o controle e bote do seu lado assim. Agora aperte em se dividir, várias vezes. Agora fique com o resultado com a torre de bolinhas. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se quiser pode deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de todas as coisas.